exatos 20 anos atrás, quando fazia o seu discurso de promulgação da Constituição de 1988, o deputado Ulisses Guimarães pronunciou palavras que já naquela época se sabiam históricas. Naquelas palavras, me ocorre relembrar agora uma frase importante. Disse o doutor Ulisses, então: temos ódio da ditadura, ódio e nojo. E essa frase tão eloquente tem em relação ao tema da liberdade de expressão um significado todo especial. Vocês não viveram para conhecer essa realidade e eu vou me permitir recordá-la em breves pinceladas. O Brasil foi um país que há menos de 30 anos atrás, as novelas televisivas eram submetidas previamente à sua exibição a um conjunto de funcionários públicos que por lei eram chamados censores federais. Os censores examinavam capítulo por capítulo, lauda por lauda, de todos os programas exibidos na televisão, de todos os filmes apresentados no país, de todos os livros, ou pretensamente todos os que circulavam nas nossas bibliotecas. Os censores federais eram capazes de exigir a troca da palavra escravo na novela Escravizaura pela palavra peça, eram capazes de exigir que tarjas pretas fossem acopladas às imagens de um filme, muitas vezes transformando drama em comédia. Os censores federais eram capazes, por exemplo, de proibir que o balé Bolshoi, um balé russo de primeiríssima linha, se apresentasse no Brasil por ser considerado propaganda comunista subversiva. Eram capazes, inclusive, num momento de absoluto paroxismo, de proibir a divulgação pela televisão de um surto de meningite que acometeria o país, porque essa divulgação poderia comprometer a estabilidade do regime. Esse era o regime que vigia no Brasil até a Constituição de 1988, e foi essa era que o Dr. Ulisses Guimarães, com o seu discurso, imaginou que poderia estar pondo cobro, iniciando um período da história brasileira em que as garantias democráticas, e dentre elas, talvez as mais importantes, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, tivessem pleno vigor. A Constituição de 88 foi muito generosa na previsão de garantias constitucionais e foi especialmente generosa no que se refere à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, diria até redundante, prevendo essas liberdades no elenco do artigo 5º e reiterando essas mesmas liberdades na disciplina da comunicação social nos artigos 220 e seguintes. No entanto, olhando para frente, mais do que para trás, a reflexão a que eu convido todos vocês a realizarem nessa noite é uma reflexão prospectiva. A indagação fundamental que eu faço é: existe de fato no Brasil um regime onde vigem plenamente as liberdades de expressão e de imprensa? Ou, de alguma forma, surgiram novos censores, não sem o epíteto da censura federal, mas disfarçados em togas, disfarçados em entidades empresariais do ramo da comunicação social, disfarçados de parlamentares ou de administradores públicos. E essa reflexão não pode ser levada a termo de uma maneira responsável sem uma cogitação sobre o significado da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa num Estado democrático de direito. Todo o meu raciocínio partirá exatamente dessas premissas iniciais sobre esse significado.
A doutrina norte-americana sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que se construiu em torno dos casos decididos pela Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito do sentido da primeira emenda à Constituição, ela é muito rica e ela pode ser explicada didaticamente sob duas perspectivas distintas. Evidentemente que essas perspectivas em algum momento vão se tangenciar, em outros momentos podem até se superpor, mas me parece um bom ponto de partida para a compreensão dos limites e possibilidades da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Uma primeira perspectiva eminentemente liberal, chamada por alguns até de libertária, é a perspectiva que compreende a liberdade de expressão fundamentalmente como um direito individual, como uma garantia que protege a manifestação de ideias, de sentimentos e convicções, permitindo a autorrealização dos indivíduos, a construção da identidade dos indivíduos e que precisa ser protegido da autoridade externa do Estado. Essa é uma primeira dimensão, vocês estão a ver, eminentemente negativa da liberdade de expressão. Negativa no sentido de que, como direito constitucional, como direito fundamental constitucionalmente assegurado, a liberdade de expressão exige da parte do Estado condutas omissivas, condutas negativas, condutas de não interferência na livre manifestação das ideias, das opiniões, das convicções, dos credos e dos sentimentos das pessoas. Seria mal comparando uma dimensão aproximada daquilo que Benjamin Constant chamava de liberdade dos modernos, em que a liberdade de expressão aparece fundamentalmente como mecanismo assecuratório da autonomia individual e se corporifica num conjunto de vedações, de proibições à autoridade estatal quanto a interferências no exercício dessa autonomia. Numa segunda perspectiva, que alguns autores chamam de perspectiva democrática ou perspectiva participativa da liberdade de expressão, o foco deixa de estar sobre a figura do emissor da mensagem, do autor do discurso, que exerce essa liberdade, mas se transpõe para a figura dos receptores. A liberdade de expressão assume, nessa segunda perspectiva, uma dimensão objetiva e coletivista, visando a buscar a proteção das pré-condições que interferem na formação das opiniões, das convicções e dos sentimentos das pessoas. Nesse sentido, a liberdade de expressão deve ser compreendida menos como um direito eminentemente individual e mais como uma garantia democrática para a formação de um debate público aberto, livre e robusto, que permita a formação de um ethos argumentativo no seio da cidadania e que viabilize a circulação de informações, de visões de mundo, que capacitem os indivíduos a deliberar na esfera pública. Seria mal comparando, utilizando mais uma vez a fonte de Benjamin Constant, uma visão mais próxima da liberdade dos antigos, em que a liberdade é vista menos como uma dimensão da autonomia individual a ser protegida da autoridade do Estado e mais como uma liberdade positiva, como uma capacitação para a participação da formação do discurso público e para a deliberação de assuntos de interesse geral no seio de uma dada coletividade. Essas duas perspectivas, evidentemente, no mundo contemporâneo, se entrecruzam e exigem da parte do Estado
e de todos os cidadãos comportamentos eventualmente contraditórios. A primeira perspectiva, que se confunde com a dimensão negativa da liberdade de expressão, ela exige do Estado fundamentalmente comportamentos omissivos, em reverência à livre manifestação de ideias emergentes da sociedade. A segunda perspectiva exige comportamentos comissivos, ações positivas do Estado no sentido de regular a manifestação dos diversos membros da sociedade e de promover a livre circulação de ideias no sentido de que todos tenham acesso às informações existentes e que possam livremente formar as suas convicções. Toda a ideia de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, está, portanto, associada a uma outra liberdade fundamental, que, a meu ver, é a outra face da liberdade de expressão, que é a liberdade de informação. A respeito dessa postura que se exige do Estado em relação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, um professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que foi, por coincidência, meu orientador, escreveu um livro interessante, traduzido para o português, chamado A Ironia da Liberdade de Expressão. E essa ironia consiste justamente em ser a liberdade de expressão uma garantia constitucional que quase que simultaneamente exige do Estado posturas omissivas e impõe ao Estado posturas comissivas em relação às dimensões, respectivamente, negativa e positiva da liberdade de expressão. Apresentado esse quadro de premissas teóricas, a minha reflexão parte, então, para um conjunto de avaliações do que tem sido a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no Brasil nesses últimos 20 anos e sobre as formas pelas quais essas liberdades podem ser aprimoradas. Eu elegeria como objeto de crítica dois grandes censores que não têm a carteira do censor federal, mas que no Brasil têm exercido esse papel a despeito do que dispôs a Constituição de 88 no seu texto e do que ela representou no seu espírito em termos de ruptura político-institucional. O primeiro grande censor da sociedade brasileira nesses 20 anos tem sido, e aí com as ressalvas devidas e merecidas que têm que ser feitas para se evitar generalizações, o primeiro grande censor da sociedade brasileira tem sido o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem recebido demandas as mais variadas de atores sociais, os mais diversos, todos eles buscando, em maior ou menor grau, a restrição da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa no Brasil. E, a grosso modo, mais uma vez com as ressalvas de juízes que percebem, reconhecem e declaram a importância cimeira da liberdade de expressão num Estado democrático de direito, em geral, o Poder Judiciário tem sido um grande censor da sociedade brasileira. Vou lhes dar um exemplo. Recentemente, no Rio de Janeiro, em diversas cidades do Brasil, foi organizada uma marcha em locais públicos que propugnava pela descriminalização do uso da maconha. Essa marcha tem uma série de argumentos seríssimos a respeito da conveniência e oportunidade de se manter no Brasil a criminalização do uso da cannabis. Agora, no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de levar ao segundo turno um candidato que é um histórico defensor da descriminalização. Esses argumentos, que vão desde o exercício de liberdades individuais inalienáveis até a questão do desperdício de recursos públicos e de vidas humanas com um aparato de segurança pública que reprime aquilo que a classe média e a classe alta
decidem por consumir, esses argumentos são seríssimos do ponto de vista político-jurídico. Nenhum desses argumentos se confunde com a mera apologia do uso de uma substância proibida. Tão sérios que o lado oposto organizou caminhadas em defesa da criminalização do uso da maconha. Seria um momento cívico importante para o Brasil realizar uma reflexão que outros países do mundo já realizaram. E a liberdade de expressão serve justamente para permitir que, diante de assuntos de interesse geral controvertidos, a população tenha a oportunidade de se manifestar livremente a seu respeito. Surpreendentemente, alguns promotores de justiça, no Rio de Janeiro, em estados do Nordeste, em estados do Sul do Brasil, ajuizaram ações civis públicas postulando tutela judicial que impedisse a livre manifestação dessas ideias em logradouros públicos de todo o Brasil. E mais surpreendentemente, essas tutelas foram massivamente concedidas. Na comarca do Rio de Janeiro, uma decisão judicial de primeira instância foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, porque se entendeu que a marcha a favor da descriminalização da maconha representaria não apenas violação a normas de ordem pública, mas, quiçá, até a prática do crime de apologia do uso de substâncias entorpecentes proibidas. Essa foi uma prova cabal de que o Poder Judiciário não compreende, em sua maioria, a importância e a dimensão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não existe como uma garantia para que as pessoas digam algo com o que nós concordamos. Ela também não existe para que os indivíduos manifestem verdades sabidas. Ela existe justamente para garantir o processo dialético de discussão e para que, eventualmente, os melhores argumentos possam vir à tona. Ela existe para garantir o direito ao dissenso e o direito a que, eventualmente, ideias minoritárias possam, algum dia, se tornar majoritárias. Em nada se pode elogiar essas decisões do Poder Judiciário, senão que criticá-las como uma má compreensão do papel e da importância da liberdade de expressão no Estado democrático de direito. Um outro exemplo que eu daria também nesse sentido foi a proibição de um carro alegórico de uma escola de samba aqui de Niterói, querida escola de samba Viradouro, um carro alegórico que traria uma representação estilizada do Holocausto, não apenas do povo judeu, como vocês sabem, dos diversos povos, das diversas minorias que foram sacrificadas no altar da besta fera nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Eu falo isso até com cuidado, por força de uma parte da minha família ter sido originária dessa parte da Europa e ter fugido para o Brasil justamente por essa razão, mas não posso deixar de criticar a postura condenável de juízes que concederam liminares proibindo a exibição desse carro alegórico. Quaisquer que sejam as razões, não se tratava de um discurso de incitação ao ódio, de apologia do nazifascismo, mas, ao contrário, do direito legítimo de expressão do carnaval carioca, de retratar uma faceta da história que talvez fosse até desconhecida de muitos espectadores do carnaval e que, através do carnaval, poderiam tomar consciência do que se passou naquela quadra da história, naquela parte do mundo. Diria também que é condenável um conjunto de decisões judiciais que supervalorizam a privacidade, supervalorizam o direito à honra, à imagem, de homens públicos, de pessoas que optam pela exposição pública e, em determinado momento, são foco da imprensa. Há um conjunto de decisões judiciais importantes dos dois grandes tribunais constitucionais do mundo, dos Estados Unidos e da Alemanha, que reconhecem, sim, o direito à privacidade, o direito à imagem, o direito à honra de pessoas públicas, mas num grau mais reduzido do que aquele sujeito anônimo.
exatamente porque a liberdade de imprensa não expressa apenas a liberdade editorial dos meios de comunicação, mas ela veicula a liberdade de informação e, ao fim e ao cabo, a liberdade de expressão, de formação de opinião de toda a sociedade a respeito do comportamento dos agentes públicos. E, nesse sentido, critico veementemente diversas decisões judiciais que têm inibido a imprensa, ora pela via preventiva, proibindo a veiculação de matérias sobre a vida de agentes públicos que interessam a toda a sociedade, ora, eventualmente, condenando meios de comunicação e, quiçá não, jornalistas em quantias muito expressivas por conta da veiculação de matérias a respeito da vida dessas pessoas. Apenas a título de exemplo, um colega querido, colega amigo meu, de Cláudio, Gustavo, procurador da República, professor da UERJ, que é o professor Daniel Sarmento, figura insuspeitíssima, ajuizou, no exercício do seu mistério como procurador da República, uma ação de improbidade administrativa contra um antigo gestor do Tribunal Regional do Trabalho, já falecido, que Deus o tenha em bom lugar. E a imprensa divulgou essa ação civil pública. Curiosamente, na segunda instância, Daniel, que era corréu, numa ação de responsabilidade civil por dano moral, ajuizada pelo dito cujo denunciado, foi excluído da lide. O veículo de comunicação foi excluído da lide e o único condenado foi o jornalista. Essas decisões judiciais representam aquilo que a doutrina americana chama muito bem de medidas que causam um efeito silenciador do discurso. Há um superdimensionamento na jurisprudência brasileira da proteção da privacidade, da proteção da honra, da proteção da imagem e uma inibição da liberdade jornalística, que é, na verdade, instrumento da liberdade de informação, que, por sua vez, é um componente fundamental da liberdade de expressão no nosso país. Pois bem, já falei bastante mal do Poder Judiciário, vou escolher uma outra vítima contra a qual vou voltar aos meus armamentos. Acho que o segundo grande censor que precisa ser combatido no Brasil são os grandes veículos de comunicação, é a grande mídia. Nesse sentido, talvez valha recordar as premissas iniciais de que a liberdade de expressão tem uma dimensão individual que protege o autor do discurso, o emissor da mensagem, contra interferências externas, mas que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão coletiva, uma dimensão objetiva, que leva e deve levar sempre o Estado a regular a circulação livre de ideias, a formação de um livre, aberto e robusto debate público como condição para que exista a própria liberdade de expressão na sua dimensão individual, para que exista a autonomia dos indivíduos. Nesse sentido, a experiência de dois países pode nos servir de inspiração. A primeira, a experiência norte-americana, e a segunda, a experiência alemã. Nos Estados Unidos, durante pelo menos 3 décadas, até o final da década de 80, desenvolveu-se no seio da agência reguladora de grandes veículos de comunicação, a comunicação eletrônica nos Estados Unidos, que é o FCC, Federal Communications Commission, uma doutrina sobre a qual eu já escrevi aqui no Brasil, chamada Fairness Doctrine, que seria a doutrina da imparcialidade dos veículos de comunicação. Fundamentalmente, o FCC editou regulações exigindo comportamentos por parte dos veículos de comunicação que atendam à dimensão objetiva, à dimensão positiva da liberdade de expressão. Em primeiro lugar, que os veículos de comunicação fizessem coberturas jornalísticas que dessem a fatos controvertidos uma pluralidade de visões, quando existentes essas visões no seio da sociedade. E que a cobertura jornalística buscasse ao máximo algum grau, o grau possível de objetividade, na cobertura dessas matérias controvertidas. Eu me lembro aqui de algumas matérias importantes que foram objeto de cobertura jornalística no Brasil, mas não posso deixar de mencionar uma mais antiga. Quase nenhum de vocês, alguns já seriam nascidos, mas quase nenhum presenciou, e eu presenciei diante da televisão.
Isso hoje já não seria possível, porque a regulação já caminhou adiante no Brasil para corrigir esse defeito. Mas em 1989, chegaram ao segundo turno das eleições presidenciais Fernando Collor de Mello, representando o partido cuja sigla eu até me recordo, mas prefiro não mencionar, e o presidente, hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representando o mesmo partido, talvez não exatamente o mesmo, mas Partido dos Trabalhadores. Todos nós presenciamos um debate e, mais do que isso, atônitos, presenciamos a edição do debate no Jornal Nacional. Qualquer que seja a convicção do eleitor de então, e eu fui eleitor naquela, foi a primeira eleição em que eu votei, era inegável, eu votei no Lula, mas era inegável que um eleitor do Collor tinha que reconhecer que a edição foi altamente prejudicial ao Lula. Esse é um exemplo paradigmático de como a liberdade de expressão, vista apenas como um direito individual, nesse caso seria o direito individual do veículo de comunicação, a liberdade editorial do veículo de comunicação, pode ter um efeito distorsivo na liberdade de informação e na formação das convicções individuais de toda a sociedade. Porque uma edição tendenciosa era praticamente os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, o que a edição exibia. Como se fizesse um videotape do Fla-Flu, só mostrasse os gols do Fluminense e não mostrasse os do Flamengo. Isso quase nunca acontece, mas digamos que, hipoteticamente, o Flamengo tenha feito algum gol no Fluminense. Hoje em dia, a legislação eleitoral cuida dessa matéria e é um exemplo de como a cobertura jornalística sofreu uma regulação do Estado que pode significar, na leitura de alguns, uma restrição à liberdade de expressão de veículos de comunicação, mas que, na verdade, é uma medida regulatória a favor da liberdade de informação no sentido da formação imparcial da opinião pública. No outro sentido, o FCC exigia que as coberturas jornalísticas tivessem um conteúdo mínimo. E aí o objetivo não era evitar coberturas tendenciosas num ou noutro sentido. Quer dizer, a primeira regulação era no sentido de evitar que uma televisão controlada por um grupo religioso determinado, o que também é um exemplo meramente acadêmico no Brasil, ao cobrir a discussão sobre legalização ou não do aborto, apresentasse apenas os argumentos favoráveis ao aborto e não os argumentos contrários, ou vice-versa. Nessa segunda regulação, o objetivo seria evitar o efeito silenciador decorrente do fato das empresas de comunicação serem empresas privadas voltadas principalmente ao lucro. E aqui o objetivo seria inibir programações televisivas que negligenciassem fatos relevantes de interesse público por razões econômicas ou que, tendencialmente, não dessem a devida, por alguma razão econômica ou política, a devida importância a essa cobertura. O exemplo mais eloquente que aconteceu no Brasil foi a cobertura das diretas já, pré-1988, mas eu poderia destacar alguns outros assuntos que, por maior ou menor razão, acabam não entrando nas coberturas jornalísticas por razões econômicas ou de opção política dos dirigentes dos grandes veículos de comunicação. Vou dar um exemplo a vocês, eu não sei se vocês já estavam na faculdade, provavelmente sim, mas me estarreceu a forma como a Rede Globo cobriu uma discussão importante sobre o projeto de lei que tratava dos poderes dos fiscais do trabalho no Brasil. Foi apresentada no parlamento uma emenda, que ficou conhecida como emenda 3 a esse projeto de lei, que tirava do fiscal do trabalho a prerrogativa, o poder de, ao fiscalizar uma empresa, entender que não se tratava ali de uma prestação de serviço e sim de uma relação de emprego. O fiscal do trabalho existe, vou lembrar vocês, fundamentalmente para isso. Essa é a razão de ser da fiscalização trabalhista, garantir a efetividade das normas da legislação laboral. O que é que fez a Rede Globo? Como na Rede Globo, do Tarcísio Meira ao ascensorista do elevador lá do prédio do Jardim Botânico, quase todo mundo é prestador de serviço
e não empregado, regido pela consolidação das leis do trabalho, a Rede Globo criou uma grande campanha massiva nos seus jornais, nos seus telejornais e nos jornais impressos e nos rádios pertencentes ao grande conglomerado, e apenas divulgava a corrupção fiscal, que evidentemente é uma realidade no Brasil, mas não divulgava todas as implicações em termos de incentivos econômicos que tirar esse poder da fiscalização representaria em termos de fraude à legislação trabalhista no Brasil. Independentemente, de novo, do conteúdo, do que lhes pareça certo ou errado, essa era uma postura condenável do grande veículo de comunicação, porque ao exercer a sua liberdade de expressão, na verdade, impedia a livre circulação de informações legítimas que o grande público deveria conhecer para a formação de uma opinião pública consciente e devidamente apta a exercer a sua cidadania. Terceiro ponto do FCC, que hoje no Brasil já não é mais novidade, porque foi erigida a condição de norma constitucional, era o respeito ao direito de resposta. Todo cidadão, toda pessoa jurídica que se sentisse agravada por uma matéria ou por uma divulgação de uma versão sobre fatos por um veículo de comunicação teria direito a exercer, nas mesmas condições, o direito de resposta naquele veículo de comunicação. Isso era considerado não um agravo à liberdade de expressão do veículo de comunicação, mas sim um direito à formação de uma espécie de mídia colaborativa em que os indivíduos deixavam de ser meros receptores das informações, das mensagens, das visões de mundo dos grandes veículos de comunicação e passavam a ser vistos como coautores da sua própria história. Ao lado dessa contribuição norte-americana, nós temos inúmeras inovações em relação à regulação da grande imprensa na experiência alemã. Eu destacaria fundamentalmente o que a Alemanha tem feito em relação à pluralização nos conselhos de administração dos grandes veículos de comunicação e a criação de uma agência reguladora num modelo muito parecido com aquele que o governo federal propôs, o projeto de lei da ANSINAV, que seria uma agência reguladora que cuidaria de toda a comunicação social no país. Na Alemanha, essa pluralização parte de dentro dos grandes veículos de comunicação, assegurando a participação paritária de diversos setores da sociedade, e chega até uma grande agência reguladora que serviu de modelo para que existe em Portugal uma autoridade administrativa independente que cuida de regular conteúdos mínimos, que cuida de regular cobertura jornalística imparcial, que cuida de direito de resposta, mas que cuida também de conteúdos educativos, de manifestações regionais, de tudo aquilo que representa a pluralização do debate público, que visa obrigar os agentes econômicos que lidam com a comunicação social a informar o público, a divulgar ideias, sobretudo de grupos minoritários, e a dar voz e vez, participação no grande debate público. Todas essas ideias foram agitadas no primeiro mandato do presidente Lula. Surpreendentemente, os grandes veículos de comunicação conseguiram, não há surpresa não em relação à postura dos grandes veículos de comunicação, mas a minha surpresa, e daí o surpreendentemente, em relação à postura dos órgãos de imprensa. A Associação Brasileira de Imprensa teve uma postura absolutamente contrária ao projeto da ANSINAV, quase que numa postura de atavismo histórico, numa espécie de medo de retorno ao período da ditadura militar, como se a ANSINAV pudesse representar mais um mal do que um bem, no sentido da democratização dos veículos de comunicação e da formação efetiva de uma cidadania informada e constitutiva, de fato, da vontade geral no país. Eu acho que nós temos, em relação à liberdade de expressão no Brasil, um conjunto de conquistas a celebrar. Acho que o fato de não existirem mais censores oficiais de carteira assinada que recebam do Estado e que tenham poderes de veto sobre o conteúdo dos jornais, a programação televisiva, a programação de teatro, cinema, e, evidentemente, sobre o conteúdo da cobertura jornalística, é um fato a ser, de fato, comemorado nesses 20 anos de vigência da Constituição. Mas a liberdade de expressão, ela exige mais do que isso. Ela exige mais
do que apenas posturas absenteístas do Estado. E acho que, fundamentalmente, em relação aos dois atores que critiquei, cabe ao Poder Judiciário aprofundar a sua compreensão sobre a importância da liberdade de expressão, compreendendo que, por mais difícil que seja diante de casos concretos, garantir liberdade de manifestação a grupos que pareçam ao juiz equivocados ou que manifestem ideias contrárias às convicções pessoais do magistrado, o papel do magistrado não é de decidir quem fala pelo certo ou pelo errado, mas de garantir o livre debate de ideias. E da parte do Estado brasileiro, em relação aos grandes veículos de comunicação, a meu ver, é chegada a hora de uma discussão mais séria sobre as formas de regular os grandes veículos de comunicação. A Constituição de 1988 traz um arsenal normativo importantíssimo que proíbe a formação de monopólios e oligopólios, uma norma constitucional que jamais foi levada a sério, que exige pluralidade na composição da programação televisiva, que exige classificação indicativa de programas de televisão e que, a meu ver, isso está implícito na cláusula constitucional do pluralismo político, que é um dos fundamentos da República, que exige coberturas jornalísticas imparciais, que deem o devido relevo a fatos de interesse geral e que possam garantir à coletividade não uma liberdade de expressão quimérica, abstrata, em que todas as pessoas poderiam, em tese, se manifestar livremente, mas uma liberdade de expressão efetiva, garantida por uma livre circulação de ideias que componham um debate aberto, robusto e plenamente informado. Muito obrigado. Eu poderia aqui me alongar em vários pontos, que foram pontos muito importantes, né, da palestra do Gustavo, mas eu gostaria somente de falar sobre um deles, que claramente, eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro do campo do direito hoje, e particularmente dentro da Faculdade de Direito da UF, que tem se voltado para uma certa formação do alunado, uma certa formação da sua produção, da sua reflexão sobre direito, numa perspectiva interdisciplinar. Isso fica claro, né, na palestra do Gustavo, que ele tratou do tema da liberdade de expressão e da liberdade de informação, não somente voltado para uma temática, vamos dizer assim, mais restrita, jurídica, normativa, mas ele fez uma série de ligações com uma série de temas que são temas, vamos dizer assim, interdisciplinares, mas, sobretudo, o tema do poder, né? Isso fica muito presente, né, na palestra do Gustavo, quer dizer, como a questão da liberdade de expressão e da liberdade de informação se relaciona diretamente com a temática do poder, seja o poder institucional, e ele transitou sobre um desses poderes, o poder judiciário, né? Seja também o poder dos grandes meios de comunicação, né? Quer dizer, como todo um tema que, em princípio, poderia ser abordado do ponto de vista jurídico, ele se relaciona diretamente com essa temática do poder. Agora, quer dizer, em termos de encaminhamento, né, dos trabalhos, eu deixaria aberto para possíveis perguntas que os alunos ou os colegas gostariam de fazer para o nosso palestrante. A gente não pode ter, até pode ter e deve ter a pretensão saudável de inovação, mas não sem antes averiguar o que outras nações fizeram e desenvolveram a esse respeito. Porque senão a gente vai ter sempre a pretensão de reinventar a roda. Então me parece que o aporte da literatura jurídica e da ciência política norte-americana sobre essa matéria especificamente é muito valioso. Na Suprema Corte norte-americana foi desenvolvido um standard, que é um parâmetro de aferição que serve como uma linha demarcatória para a separação daquilo que é o exercício legítimo da liberdade de informação por parte dos veículos de comunicação, daquilo que seria, como você chamou, o abuso dessa liberdade, caracterizando a afronta a outros direitos constitucionais, como o direito à imagem, o direito à honra e até à privacidade. O standard a que eu me refiro é chamado, no inglês eles chamam isso de reckless disregard of falsity, ou seja, a liberdade de imprensa, o órgão de imprensa e o jornalista em particular, ele tem uma liberdade de investigação
até o ponto em que ele demonstrar que investigou todos os fatos disponíveis, que agiu dentro dos limites éticos da sua profissão e de que ele não desconsiderou de maneira negligente a falsidade daquelas informações. Se houver dúvida, o jornalista deve assinalar que os fatos se encontram sob apuração, mas deve ser assegurado à imprensa um espaço de respiração, que na Suprema Corte eles chamam de breathing space, que é porque a imprensa cumpre esse papel importante de informação do público, ainda que ele faça o jornalista uma ressalva de que aqueles fatos se encontram sob apuração da polícia, da justiça, do Ministério Público, etc. Então, a responsabilidade do órgão de imprensa e do jornalista, ao fim e ao cabo, depende de uma averiguação se houve essa desconsideração negligente da falsidade e se na apuração as normas éticas básicas da atuação do jornalista foram observadas. Eu acrescento apenas o fato de que é preciso compreender essas regras, esses estándares, esses parâmetros de controle judicial e até a possibilidade, nesse caso, me parece evidente que era cabível a indenização à família, talvez por uma desconsideração negligente do que era evidentemente uma versão falaciosa. Quando nós aumentamos demais o controle judicial em favor da liberdade, da defesa da imagem e da privacidade, nós modificamos a estrutura de incentivos e desincentivos a comportamentos por parte dos órgãos de imprensa e dos jornalistas. O que eu acho que existe hoje é uma dosagem excessiva na proteção da imagem, sobretudo de homens públicos, em detrimento da liberdade de informação. Não acho que é um direito absoluto, como nenhum direito constitucionalmente assegurado mas acho que nós precisamos de uma nova calibragem na jurisprudência brasileira sobre essa matéria e talvez outras nações tenham alguma contribuição interessante a nos dar sobre o tema. Acho que a sua pergunta vai na direção da discussão sobre os limites da liberdade de expressão e de que maneira nós podemos estabelecer esses limites de uma maneira constitucionalmente adequada, de forma a conformá-la a outros direitos fundamentais. Eu diria que nessa matéria, em relação a discursos críticos a comportamentos de minorias, você está falando, por exemplo, dos discursos religiosos radicais em relação a comportamentos de homossexuais, só para dar um exemplo, acho que a liberdade de expressão vige plenamente para os dois lados. Eu acho que é inconstitucional proibir um padre, um pastor evangélico, um rabino, um líder religioso, seja ele qual for, de pregar a quem queira ouvi-lo que o comportamento sexual pode estar relacionado com um correto comportamento religioso. Acho que isso faz parte não só da liberdade de expressão desses líderes religiosos, mas faz parte da própria liberdade religiosa. Por outro lado, acho que qualquer pretensão desses líderes religiosos de impedirem a liberdade de expressão de grupos minoritários que pratiquem atos que sejam considerados por eles heréticos, pecaminosos, ou seja lá o que for, diabólicos, acho que, de fato, o Estado laico existe exatamente para assegurar o direito da minoria a essa liberdade de expressão. Há, no entanto, um standard claramente definido no direito brasileiro a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso famoso que ficou conhecido como caso Elvanger, que trata exatamente dos limites à liberdade de expressão em relação a discursos de incitação ao ódio. O caso Elvanger era o caso de um editor gaúcho que se dedicava a editar livros de conteúdo não apenas antissemita, mas antijudaico e, mais especificamente, que negavam a existência do Holocausto. Houve uma grande discussão no Supremo Tribunal Federal e o Supremo, por 8-3, entendeu que a liberdade de expressão de pessoas que se dedicam a discursos de incitação ao ódio pode ser restringida em defesa da dignidade da pessoa humana, em defesa de outras liberdades constitucionais. Chama atenção apenas para o fato de que o mesmo entendimento não é comungado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Curiosamente, a maior nação judaica do mundo, tem mais judeus nos Estados Unidos do que até em Israel, a Suprema Corte, acho que com boa dose de razão, assegurou em 1964 o direito de livre manifestação da Ku Klux Klan,
que pratica não só atos racistas contra judeus, mas contra homossexuais, contra negros e outros grupos, porque a Suprema Corte entende, e o estándar da Suprema Corte é ainda mais restrito, é o de que apenas quando a livre manifestação de opiniões e de ideias possa provocar uma reação violenta, é que ela pode ser restringida. Do contrário, tudo deve ficar na livre advocacia de ideias, na livre defesa de pontos de vista, o que é uma opção da Suprema Corte norte-americana, que é muito criticada do outro lado do Atlântico, em que, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, há leis que proíbem discursos de incitação ao ódio e são consideradas constitucionais pelos seus respectivos tribunais constitucionais. Então, eu diria que, na dúvida, prevalece a liberdade de expressão e o estándar que vige hoje no Brasil é o da proibição do discurso de incitação ao ódio. Em relação à liberdade, à defesa de imagem, honra e privacidade, aí não há estándar claro, o que há é um caos, uma anarquia judicial em que ninguém sabe ao certo se pode ou não divulgar determinadas manifestações, e acho que o papel do Supremo Tribunal Federal é delinear, ainda que seja uma linha demarcatória provisória, é estabelecer os limites entre esses direitos fundamentais. Você percebe que há, nesse seu ponto, uma associação com a ideia da regulação dos meios de comunicação de massa, tal como ela existe, ou costumava existir nos Estados Unidos e existe em vários países da Europa continental. Quer dizer, de um lado você pode ter um papel do Estado regulador, que é um papel difícil, mas que pode ser exercido, impondo coberturas jornalísticas de conteúdo mínimo e criando veículos pelos quais demandas por divulgação de determinados fatos que teriam relevância para a sociedade poderiam ser levadas à autoridade reguladora, que então poderia impor a cobertura jornalística. É problemático. Alguns países têm preferido outra espécie de regulação, ora criando veículos de comunicação públicos, não necessariamente estatais, mas com uma vocação pública, mais independente do governo e dos agentes econômicos, e que possa servir a esse papel de divulgar aquilo que os grandes conglomerados econômicos da comunicação social não divulgam. Uma expectativa que se tem no Brasil e no resto do mundo é que o advento da televisão digital, por comprimir o volume de informação, abre um grande espectro na grade para veículos de informação mais independentes, experimentais, e, consequentemente, vai ter um efeito benfazejo em termos de pluralização da programação televisiva. E outra possibilidade, cada vez mais presente, são os veículos de comunicação feitos pela internet, que pode significar uma esperança de veículos independentes em que um jornalista, autor de um blog que se torne conhecido, vários jornalistas, autores de blogs e outros instrumentos na internet vão ser canais de comunicação independentes em que todas as pessoas vão poder interagir e participar e postar seus comentários, gerando uma sociedade da informação realmente democrática. Por enquanto, isso ainda está em um processo de desenvolvimento, ainda é um experimento in fieri, ainda sendo feito enquanto desenvolvido, mas todas essas são respostas que aqui no Brasil, no mundo inteiro, têm sido buscadas para esse problema que você apontou. Em relação à robustez do debate público, no sentido da sua riqueza, da livre circulação de ideias, não é possível se imaginar que haja um ponto arquimediano fora do debate público que sirva como um ponto seguro do qual você consiga avaliar isso tudo. Que sempre, mesmo que a agência seja independente do governo, ela vai ter um ponto de vista que vai incluir algumas informações e excluir outras, que vai colocar o foco em algumas divulgações e não em outras, o que vai dar recursos públicos para algumas produções e excluir outras. Porque isso é próprio de qualquer ambiente de escassez, as escolhas acabam sendo sempre trágicas. E, portanto, esses autores que se dedicam ao tema acabam recaindo na defesa de uma liberdade de expressão que fique ao sabor das forças do mercado. E aí a pergunta é saber se existirem falhas de mercado, e se existir assimetria no acesso à informação, e se existirem monopólios e oligopólios. O Estado não pode, não deve fazer nada? Será que o risco de que uma agência descambe por um processo de captura para distorcer o discurso público justifica o nosso conformismo com o mercado distorcido?
Eu acho que não existem respostas seguras a isso, mas você está a perceber que essa é uma discussão não apenas da liberdade de expressão e de imprensa, mas é uma discussão que também chega à regulação econômica em geral, né? Ultimamente, liberdade econômica em sentido pleno está meio fora de moda, visto o que está acontecendo no mercado de concessão de crédito nos Estados Unidos. Vocês sabem que no Supremo Tribunal Federal há uma ação direta de inconstitucionalidade, na verdade a DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que questiona a constitucionalidade ou a recepção de alguns dispositivos da lei de imprensa, o que abre espaço para uma discussão de uma nova lei de imprensa, e acho que uma das coisas que pode ser discutida proveitosamente para o debate público brasileiro é o uso do direito de resposta não apenas como uma manifestação individual contra um agravo causado por um veículo de comunicação, mas uma forma coletiva de pluralizar o debate. Quer dizer, o exemplo seria, no Jornal Nacional, durante 5 dias ou 10 dias antes da votação, antes da sanção presidencial ou do veto presidencial, o presidente Lula acabou vetando aquela emenda 3 que eu mencionei anteriormente. O Jornal Nacional só mostrava os maiores juristas do país dizendo realmente a emenda 3 é o máximo, tem todos os bons argumentos, e ninguém veiculava nenhum argumento contrário. Então, uma associação, sei lá, de fiscais, ou uma associação de defesa dos trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, poderia, ou uma união, uma confederação sindical, poderia exercer o direito de resposta no plano coletivo, defendendo ponto de vista contrário e criando naquele veículo de comunicação um debate mais plural em torno do tema. Cláudia, a gente não pode ser romântico ao ponto de achar que o direito de resposta vai propiciar, per se, a pluralização que depende, evidentemente, de uma regulação mais ampla do mercado, da diminuição do grau de concentração vertical e horizontal existente no Brasil, mas acho também que há que se ter algum cuidado quanto à amplitude a se dar isso, porque nos países onde isso foi experimentado, um excesso de direito de resposta acaba criando uma imprensa mais tímida, porque todo mundo vai pensar 2 vezes antes de divulgar algumas notícias mais controvertidas, para não gerar aquele problema de ter sempre alguém batendo a porta, direito de resposta aqui e ali, né? E aí não se tem nenhum grau de liberdade editorial, que também não é desejável. Mas acho que é uma ideia a ser desenvolvida, acho que com alguns limites pode ser uma visão mais coletivista, mais pluralista a ser experimentada, pelo menos, na democracia brasileira. Agradeço pela resposta, pela pergunta.